Eu quero a vida inteira. A que eu tenho é pouca pra mim. Eu quero inteira, me quero completo. Boa noite, Vânia. Wanda. Irmão Jean, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos bater um papo aí, Senhor permitindo, sobre as coisas do Evangelho. Acredito que estamos aí chegando próximo do domingo e nada melhor do que nós nos apossarmos daquilo que a Escritura diz a nós através da Bíblia Sagrada. Tá aí o pastor Gessé, nós estamos aguardando, nós vamos bater um papo. São 10 horas. Boa noite, Wanda. Tá tudo bem aí com a família? Tudo bem na nossa querida Carangola? Creio eu que Deus tem usado esses meios para nós, de alguma forma, nos aproximarmos, não é verdade? Nos aproximarmos dentro daquilo que é a palavra de Deus ao nosso coração e a bondade do Senhor se manifestando dia após dia ao nosso coração. Ao meu mano aí, o Marcos, Marcão, oração, meu irmão. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de estar junto hoje. Infelizmente. E fez falta, queria ter batido um papo com você, Marcos. Faz falta a nossa resenha, o nosso bom papo. Ô, pastor. E aí, mestre? Salve, aí. salve. Salve, Junto. salve. Salve, salve. Estamos aí. Bacana. Rapaz, eu às quero... 10. Isso é a oração Papo. das 10. É isso aí, oração das 10. Pastor, eu quero mostrar ao senhor, eu sei que você é um amante da boa música. Coisa rara é a boa música, né? Verdade. É. E há uma canção do Marcos Almeida. Ela diz assim: eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouca para mim. Eu quero o inteiro. Eu me quero completo. Eu quero o todo. Eu quero a vida inteira em ti. Me olho e me acho em parte. Desejo ser um, meu Deus, me recebe. Recolhe os meus cacos. Traz paz no que eu faço e me torna amigo inteiro de mim. Aqui, faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar, Que até coisa, perfeito. Que coisa bacana. Eu vou mandar depois para os irmãos aí essa letra. Marcos Almeida, o nome da canção é Em Parte. Eu tenho em parte. Que bacana, pastor. A parte que eu tenho é pouca para mim. É, bacana. O senhor conhece aquela também da Flara Ferro? Não, me ajuda aí. Quero me livrar de mim? Não. Conhece Não sim, conheço. rapaz. Ah, conhece, pastor. Aquela da Flara Ferro, conhece, ué? Aquela que ela faz uma autoobservação e ela acaba fazendo uma confissão. Eu acho mesmo? que é uma fala que todos nós tínhamos que fazer. É uma autoobservação, a crítica.
de si mesma, que ela fala que ela quer se livrar dela mesma. E a estrofe, o refrão dela é assim: quero me curar de mim, quero me curar de mim. Sou egoísta, avarenta, presunçosa e orgulhosa. E aí ela vai levando por esse viés aí, é bacana. Flara Ferro é uma Vou procurar depois. autoobservação que é bacana a fala dela. Ela Isso falou no TED. Ó, que bacana, eu quero depois ouvir e procurar. Me faz lembrar do nosso irmão Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele chega a dizer, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Perfeito, né? Que coisa linda, né? Ô, pastor, essa consciência de Paulo é um negócio muito evoluído, meu irmão. É um negócio muito além da compreensão, da nossa compreensão comum. A gente tem que estar muito ligado, muito focado, porque assim, o nosso tempo é muito curto, né, para a gente fazer essas reflexões e pensar nessas coisas. E a gente gostaria de estar falando nisso com mais tempo, né, trazer essa reflexão, mas é fácil a gente perder o foco. Tem muitas coisas que fazem a gente perder o foco. O dia a dia nos fazem perder o foco, né? O cotidiano, esse ativismo do cotidiano, né? As coisas da vida, o materialismo, né? O consumismo, essa busca desenfreada do ter, de consumir, de possuir, nos fazem perder o foco daquilo que verdadeiramente vale a pena, que é essa prerrogativa, essa perspectiva do reino de Deus, de que o apóstolo Paulo falou que é o que realmente importa, que as outras coisas que as pessoas tanto procuram e buscam, ele transforma isso em esterco, em refúgio, né, para buscar essas coisas da excelência, que realmente vale a pena, né? Porque perder o foco é complicado. E quando a gente encontra o foco, quando a gente coloca o reino de Deus como foco, aí a gente começa a ter mais diretriz, começa a ter mais norte, mais expectativa de vida, mais certezas e mais convicções, né, meu irmão? Com certeza. Com certeza. Essa consciência do nosso irmão Paulo, ela deixou para nós um caminho, né? Um caminho de alguém que seguiu as pisadas do Cristo e internalizou essas verdades no seu cotidiano, né? No dia a dia. Muito focado, né, pastor? Muito focado. Muito focado. Paulo precisava voltar mais ao Brasil, né? Precisava. E por falar em voltar ao Brasil e pensar também no evangelicalismo brasileiro, há algumas coisas que me chamam a atenção, pastor. A gente começou esse papo falando de uma música, de uma canção do Marcos Almeida, em parte, que ele diz: eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouco para mim. E nós vemos no transcorrer da nossa caminhada com Cristo, com nosso Senhor, o empobrecimento das letras, das melodias, das canções, no nosso contexto, no nosso meio. Quando olhamos para nós,
cristãos que nascem nessa geração, nós às vezes vemos canções muito confusas, que retratam às vezes não verdades em forma de uma mensagem, mas talvez o Senhor, por ter um pouco de conhecimento bíblico, você consegue discernir o que aquele grupo, aquele irmão ou aquele compositor de alguma forma deixou ali como reflexão. Mas nem todos. Me lembro ano passado, há uma canção aí do nosso tempo, eu estava em um ambiente onde a maioria dos irmãos naquele dia, talvez aí uns 300 irmãos, maioria irmãos assim de anciãos, acostumado com os inários, né? E veio um grupo de juventude e trouxe, levando aqueles irmãos, tentando levar aqueles irmãos a expressar uma canção que ficava repetindo uma coisa 10 minutos. Quase um mantra, quase um mantra. Eu sei como é. E se fosse pelo menos um mantra bom, não tinha problema não, né? E o pior é que eles saíram daquela celebração pensando assim, esses irmãos aí são frios, né? Os vovôs são frios. Mas os vovôs me fazem lembrar da Bíblia, quando aquele povo na época de Ageu chorava ao ver a reconstrução do templo. É dito que havia ali um choro ao ver aquela inauguração e choravam compulsivamente. Confesso ao Senhor e aos meus irmãos aí que durante um bom tempo eu via aquela expressão do livro de Ageu, aquele choro da restauração do templo, eu observava como somente um quebrantamento. Até que lendo um livro de um irmão americano chamado Tommy Tenney, chamado Os Caçadores de Deus, Casa Favorita de Deus, foi uma série do final da década de 90. Os Descobridores. Os Descobridores. Ele cita que aquele contexto de Ageu e aqueles anciãos choravam, porque eles viram antes o que aquele primeiro templo foi. Era um choro de, isso não tem nem comparação com aquilo que a gente já viu. E eu gosto de canções, apesar que eu entendo que eu não tenho que gostar de nada, mas eu procuro selecionar para os meus ouvidos boas canções, poesias. Sim. E nós, o belo. O belo. E por falar no belo, o povo de Israel, quando sai do Egito, a coisa curiosa é que eles saem trazendo as riquezas do Egito, Deus permitiu eles trazerem. E o irmão do passado, chamado Agostinho, ele trabalha a arte, a musicalidade, dizendo que a igreja, no contexto dele, que ele viveu, não deveria deixar o ouro, a prata, sobre o domínio egípcio. De maneira que nós temos mentes artísticas e deveriam ser usadas também para a glória de Deus. Verdade. Pastor, quando o senhor se referiu aí, deixa eu só fazer voltar um pouquinho aqui. Quando o senhor se referiu aí a repetição da musicalidade, da fala dos senhorzinhos, o senhor estava referindo à congregação, aos irmãos cantando os refrãos dos louvores na igreja, é isso? Foi isso? Também, porque é o seguinte, a
A canção, ela tinha praticamente 2 frases. Mas isso na igreja, os irmãos ortodoxos cantando, e não, então eu vou retirar minha fala aqui antes. Então eu vou retirar. Porque o que eu entendi foi essa musicalidade da moçada aí que fica repetindo como um mantra e que não leva a nada. Então não foi isso. Então eu tô retirando a minha fala aqui. Entendeu? Certo. Aham. Porque aí não. Essa musicalidade dos irmãos ortodoxos aí, dos irmãos antigos, né, que ficam dos inários da igreja repetindo, isso faz bem para a alma, meu irmão. Isso. Isso faz bem para a alma. Esse mantra é bom, esse mantra é bacana. Agora, o choque é o seguinte: quando a juventude, influenciada pelos modernos grupos, ministérios de louvores diversos, Sim. querem colocar que estes irmãos devem agora ter Renovar. o que eles ter isso como belo. Uhum. E às vezes não há beleza poética nas canções que essa geração canta. Sim. Às vezes não há nada com nada, não fala nada. Sim. E é até confusa. Sim. Vou te dar um exemplo, guardado as devidas proporções que os nossos irmãos aí devem conhecer. Há uma canção que fala-se do nome de Yeshua constantemente, Yeshua. Fica uns 6 minutos falando em Yeshua. Sim. Se o meu pai entrar naquele ambiente, ele não vai entender o que eles estão falando. Uhum. Se alguém da minha parentela não acostumado e não entendendo o que esse Yeshua significa, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, passa um som incerto, é uma mensagem não compreensível. Uhum. Correto. E me arrisco a dizer que pode se tornar um desserviço ao evangelho pregado, ministrado. Sim. Ou seja, pode depor contra. Isso. Pode depor contra. Exato. Sim. Então deixa eu Mas pegar um adendo. Deixa eu pegar um adendo na sua fala aí. E usar aqui 2 referências quando o assunto é essa filosofia musical. Aí eu quero usar 2 referências boas. Primeiro foi Platão. Uhum. Platão, ele escreve assim, ele diz assim, eu conheço a qualidade de um governo, a sinceridade não, a qualidade de um governo, não sei bem se é essa a expressão, mas a ótica é aí. Eu conheço o serviço de um governo pela música que ele oferece ao seu povo. Isso é Platão quem diz. Olha que bacana, eu nunca tinha lido nem ouvido. Eu conheço a pegada do governo pela música que ele oferece ao seu povo. E o outro é Gibran. Khalil Gibran. Gibran, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o belo, ele não me dá uma sensação, uma ideia de posse. Quando eu encontro o belo, um sentimento. Quando eu vejo o belo, eu não tenho sentimento de possuir o belo. A verdadeira beleza não me traz o sentimento de posse. A beleza me traz o sentimento de nostalgia. A beleza me traz o sentimento de memória. A beleza me traz o sentimento de trazer para dentro. É como se eu já estivesse, ou eu sou de um lugar, ou se a minha memória remota me transportasse para um lugar de onde eu sou, aonde tudo nesse lugar é belo. É bacana.
Daí, aí eu me identificar com o belo, daí eu me identificar com a beleza, daí eu me identificar com aquilo que é legal, com aquilo que é bacana, porque eu já estive nesse lugar. E esse lugar, na nossa linguagem, para nossa compreensão, para os queridos que estão aqui nos ouvindo agora, nos acompanhando, chama-se Reino de Deus, tem um nome, chama-se Reino de Deus. Nós já estivemos neste lugar, nós viemos de lá, é a nossa pátria. Nós estamos, é de lá que nós viemos, e lá tudo é belo, tudo é bacana, tudo tem um significado, tudo tem uma essência do bom, do agradável, do belo. Mas prossiga aí, pastor. Eu, na percepção, na nossa caminhada com Jesus Cristo, eu vejo que somos extremamente preconceituosos. Durante um bom tempo, isso na década, por exemplo, de 90, o amado irmão lembra, nós tínhamos ensinamentos muito fortes, de maneira que nós começamos a viver uma espiritualidade muito de gueto, aonde nós conseguíamos só ver beleza nas canções que um irmão denominacional viesse compor, e olhe lá. Isso é muito curioso. E eu acredito que a maturidade cristã, e a gente começou falando da consciência de Paulo, ela nos leva a compreender, lembrando também do nosso irmão Tiago, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Correto. De maneira que nós, em Cristo, podemos ouvir, podemos ler, discernir belas e belas poesias, e não necessariamente o autor, ele é alguém que senta do seu lado. Ele é alguém que professa doutrinariamente crer como você. E eu entendo que um aspecto da maturidade cristã é você observar isso. Sim. É você ver beleza. Ver beleza também na poesia cantada. Ver o talento que Deus concedeu a muitos. Sim. Que ainda estão num caminho que nós não sabemos qual será o final. Eu, quando penso em muitas canções interessantes, inteligentes, eu gosto muito de um camarada, que é o João Alexandre. Sim. Gosto do Estênio Márcios. Sim. O João, ele tem uma canção que, quando o irmão no início da conversa citou tá precisando trazer Paulo para o Brasil, né? Eu me lembro do João, ele compôs um cântico há alguns anos atrás, chamado João Brasileiro. O senhor já ouviu falar? Já. E ele aplica esse João, o João. Sim. E o João brasileiro, ele diz assim: eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Sou mistura de negro, europeu e tupi-guarani. Todo mundo já sabe que meu nome é João, sou cristão. Deus me deu minha voz para quem quiser ouvir. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Sou profeta do samba, do frevo e do maracatu. Todo mundo já sabe as cores do meu coração. Ele é verde, amarelo, branco e azul. Imagine só ver um cavaquinho nas mãos do rei Davi. Imagine só Pedro pescando na praia de Itapuã. Imagine só um frevo rasgado dos filhos de Levi. Imagine só
O apóstolo Paulo no Maracanã, já pensou? Imagine só, Maria fazendo uma feijoada. Imagine só Isaías pregando na Rocinha. Imagine só Miriam dançando na timbalada. E imagine só o Esaú se vendendo ao jabá com farinha. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Sou mistura de negro, europeu, tupi-guarani. Todo mundo já sabe que meu nome é João, sou cristão. Deus me deu minha voz para quem quiser ouvir. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Bacana. É uma crítica a essa espiritualidade no quesito música que nós recebemos só de fora. Sabemos que boa parte de canções que as comunidades, as igrejas aqui cantam, não nasceram no solo pátrio. Recebemos da América. Verdade. Idolatramos grupos de lá e há muita pouca... Já se mudou isso muito, mas às vezes pouca beleza, né? Poética. Eu acho que esse empobrecimento do nosso tempo não é positivo, não. É ruim. É um avivamento importado, né? Isso, avivamento, importado e não um avivamento que fale tupiniquim-guarani. Isso. Isso. E na linguagem aí do João Alexandre, entendo eu, que seria ele citando aí os irmãos, né? E para que não fique assim nenhuma ideia equivocada, seria o de dentro influenciando o de fora. E não o contrário. Isso. Eu não vejo a Rocinha influenciando Isaías, levando Isaías para o crime, levando Isaías para o tráfico de drogas. Eu não vejo a timbalada, ou seja lá, levando Miriam para a prostituição. Sim. Para as casas de tolerância. Pelo contrário, eu vejo Isaías levando a Rocinha para uma consciência maior de espiritualidade, de entrega, de renúncia, de arrependimento. Eu vejo Miriam levando a timbalada para uma adoração mais profunda, mais profética, de choro, de alma, de espírito, de entrega, de amor. E diante disso tudo, Aleluia. de ser, na essência Aleluia. da adoração. Na essência Aleluia. da adoração. Amém. Amém, é isso mesmo. Uma coisa que nós presenciamos diante desses fatos também, sem sombra de dúvida, é a falta de referência, né? Falta de referência que a nossa geração tem. Muito pouca referência. Muito pouco modelo, né? E nesse importar de fora, de alguma forma nós revelamos a nossa orfandade. A nossa orfandade intelectual, a nossa orfandade artística, a nossa orfandade de alguma forma comunitária, espiritual, relacional. E essa orfandade, de alguma forma, ela depõe contra nós, depõe contra mim, contra o irmão, contra nós que vivemos nessa geração
rasa, muito rasa. É, E que Deus se apiede de nós e nos ajude a, de alguma forma, sermos agentes de inspiração para alguns, se não para todos, para alguns que mas, na caminhada. Sim, mas tem um caminho, pastor. sempre. No meu entendimento, no meu entendimento tem um caminho, tem uma direção, tem uma luz, no meu entender, que é Amém. aquela que está registrada, né, nas Escrituras Sagradas, porque, assim, eu entendo, pastor, que essa sofisticação toda que nós estamos aí observando hoje, que as pessoas estão levando para os templos, toda essa sofisticação, isso está fazendo mal para a gente. Nós estamos fugindo da simplicidade. Nós estivemos pensando sobre isso ontem, né, na nossa live. Nós estamos fugindo da simplicidade do Evangelho, meu irmão. E a simplicidade é a mãe da sofisticação, né? Quer ser sofisticado, seja simples. Seja simples. Sendo simples, você estará sendo sofisticado. Então, quanto mais simples, melhor. Então, assim, o caminho, na minha concepção, simples de entender o Evangelho, é andar no nome dele. Como diz Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Está com a Bíblia aberta aí, pastor? Claro. Então, leia para nós aí Miqueias 4, 5. Miqueias 4, 5 diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, com D minúsculo. Mas quanto a nós, quanto a vocês, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, perseverantes, para todo sempre. Meu irmão, esse é o caminho. Se eles querem andar no nome do Deus deles, e tem muita gente andando no nome de deuses estranhos, pastor. Tem muita gente andando no nome de deuses que, sei lá, meu irmão, é Deus que dá prosperidade, é Deus que dá fartura, é Deus que dá semente, é Deus que dá chuva, é Deus que dá isso, é Deus que dá aquilo. Eles andam no nome dos deuses que eles quiserem andar, e eles estão andando. Mas nós andaremos no nome do nosso Deus. Nós temos que aprender a andar no nome do nosso Deus. E esse andar aí é prática, é gesto, é cotidiano, é dia a dia, é na pegada do dia a dia. É andar no nome do nosso Deus. E o 91:14 dos Salmos? E o Salmo 91:14? Para linkar, o Salmo 91, linkar o Salmo com o Miqueias 4:5. O Salmo 91:14 diz assim, a Escritura para o nosso coração: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Colocarei em lugares altos, porque conhece o meu nome. Pastor, olha aqui, colocarei em lugares altos. É aqui, meu irmão, o lugar alto está aqui, porque ele conhece o meu nome. Se você conhecer Aleluia. o nome do seu Deus, se você andar no nome do seu Deus, eu garanto para você que está nos ouvindo agora, você que está acompanhando essa live simples agora, se você andar no nome do nosso Deus, se você conhecer o nosso Deus, você vai andar em lugares altos. Há uma promessa para a sua vida. Há uma promessa, há uma garantia, há uma certeza de que você vai estar em lugares altos.
porque você conhece o nome. Você sabe qual é o nome. Isso não tem nada a ver com religião, né? Demais da conta que não. É isso aí. Isso não tem nada a ver com religião. Eu quero, pastor, a gente concluir. Nós já estamos falando, rapaz, batendo papo há 35 minutos. Que coisa gostosa. E pedindo aqui dentro dessa frase, que a gente diz isso não tem nada a ver com religião, que o senhor deixe uma palavra sobre o que então tem a ver com esse nome ao qual Miqueias nos traz aqui a memória, e também o salmista no Salmo 91. Perfeito. Para a gente concluir, fechar esse papo dessa noite de sabadão. Sim. Então, o que tem a ver com esse nome é renovar o seu entendimento. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando a nossa live, é simplesmente nascer do alto, renovar o seu entendimento. É entender. A palavra é compreensão. Compreensão. É renovar o seu entendimento e nascer do alto. Nascer do crânio. Olha, há 2 nascimentos. A Bíblia fala de 2 nascimentos. A Bíblia fala de um nascimento natural, que é o nascimento para todos os humanos entrarem no planeta Terra, para viver no planeta Terra, que é o nascimento de mulher, para qualquer pessoa que queira viver no planeta Terra. Os 7,7 bilhões de pessoas que estão aqui, todos eles têm que estar aqui, têm que ter entrado aqui, nascido de mulher. Esse é o nascimento natural. O outro nascimento é o nascimento do alto. De onde? Do Calvário. É o nascimento do Calvário. O que significa Calvário? Essa palavra Calvário significa crânio. Você tem que nascer do crânio. Você tem que renovar o seu crânio. Você tem que renovar o seu entendimento e nascer do alto. Então, esse conhecer Deus, esse entender Deus, tem que partir da sua mente. Você tem que renovar o seu entendimento. E você tem que perceber Deus de uma forma mais inteligível, inteligente. Você tem que entender Amém. Deus de uma forma mais perceptível com a sua mente. Inteligência significa escolher entre. Escolher dentre. Ou seja, vão te apresentar muita coisa. Você escolhe dentre as coisas que te apresentarem a melhor. A única. A verdadeira. E a única, a verdadeira, a absoluta, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, a sua graça e o seu evangelho. Este Amém. é andar no nome do seu Deus. Aleluia. É renovar o entendimento, nascer do crânio, do Calvário. Está aqui o seu Calvário. Seu Calvário é o seu crânio. Se você nascer daí, se você entender isso, você vai viver no nome do seu Deus e coisas bacanas, boas, novas vão acontecer na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Me leva a pensar que a cruz, ela foi colocada, erguida sobre o Calvário. O Calvário. Aí. Então, É isso aí. a cruz exterior, a cruz do Cristo, ela foi colocada em cima do caveira, em cima do crânio. É isso. Então, esse irmão e essa irmã que está nos acompanhando,
Novo nascimento passa pela cruz na consciência, Isso! na mente. Isso! Pronto! Na mente. É isso. Na mente. É isso. O nascimento, o novo nascimento passa por aí, pastor. É por aí. Aleluia. Muito bom, pastor. É. Pastor, nós vamos então hoje terminar com a oração, agradecendo aí aos irmãos Madalena, todos os que passaram por aí e estão conosco, nos acompanhando. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a andar no nome, debaixo do nome, influenciado pelo nome, para a glória de Deus. Bacana. Eu quero que o Senhor me conceda o privilégio de orar na conclusão hoje. Está concedido? E depois nós vamos, então, terminar desejando a todos vocês que nos ouvem, que nos veem, uma excelente noite, um excelente domingo, para a glória de Deus. Sim. Antes do senhor orar, vamos fazer um dia desse aí, sem assim, data. Vamos falar, fazer uma live aí sobre finanças. Vamos abençoar esse povo aí com finanças. Vamos falar de dinheiro. Amém, vamos. Vamos abençoar esse povo aí, vamos falar de dinheiro, vamos abençoar esse povo com finanças. Vamos libertar a vida financeira desse povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos levar uma ideia Amém. nova de finanças, uma ideia nova de dinheiro para esse povo aí. Para mostrar um assunto. a eles que múltiplas fontes de renda. Vamos falar de múltiplas fontes de renda. Isso, no aspecto do reino. No aspecto do reino, sempre no aspecto do reino. Com a ótica do Cristo. Isso, do Calvário. Vamos orar, pastor. Vamos sim, vamos sim. Está marcado, está marcado. Senhor, obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Porque o Senhor tem trabalhado em nós, profundamente em nós, de maneira que as nossas consciências estão sendo alteradas pelo Evangelho dia Glória após a Deus, dia. Pai. Glória a Deus. Obrigado pela vida deste homem, dessa mulher que nos acompanha neste papo. Muito obrigado, Pai. E nós te agradecemos, unindo nossa fé, nossa esperança, Amém. unindo os nossos sentimentos com os dos nossos irmãos, Amém. rogando que tudo que temos vivenciado como seres humanos, mas seres que estão em processo de transformação pelo Sim. Espírito Santo, Sim. que o Senhor esteja, Pai, realmente entronizado nas nossas mentes. Amém. Obrigado. Abençoamos a vida desta família que nos ouve com a excelente noite em Cristo. Amém. Uma Senhor. noite de bons sonhos, Amém, de Jesus. paz. Amém. Uma noite, ó Deus, realmente diferenciada. E ao abrir os olhos, se for da tua vontade, que lembremos que a tua misericórdia se renova sobre nós e podemos olhar para o alto, porque é do alto que vem a nossa salvação, que vem o nosso socorro. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças Amém. a Deus. Glória Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Pastor, então, Deus abençoe. Gratidão, querido. Tamo junto. Tamo Um junto. abração para todos os nossos irmãos aí. Poxa, muito bom Com Deus. vocês que nos acompanharam aí. Deus abençoe vocês, tá? Isso mesmo. Deus abençoe. Até mais.